Oi, gente, muito boa tarde. Boa tarde para você, internauta, que está acompanhando a gente aí ao vivo, através do nosso Facebook TV Jornal Interior. Deixa aí seu comentário que a gente vai ler e vai responder com o maior carinho. Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre o pãozinho nosso de cada dia. Você sabia que essa comida, ela é muito antiga? Pois é, agora vocês vão conhecer um pouquinho da história desse pãozinho. Você sabe como é feito o pão nosso de cada dia? Pois é, eu também não. É por isso que nós estamos em uma panificadora da cidade para descobrir como são feitas estas gostosuras que nos acompanham todos os dias. Por mais simples que pareça um pãozinho, existe toda uma linha de produção. E as pessoas estudam anos e anos para chegar à perfeição. A exemplo disso é o Jonathan Laureano, que ele é chefe, já estudou na Alemanha, na Argentina, e está fazendo um pãozinho aqui que eu não faço a mínima ideia de que é. Jonathan, me fala que pãozinho é esse? A gente está fazendo aqui um pão multissereal, ele possui mais de 6 grãos diferentes. E o segredo dele, justamente nosso, é o gosto, que a gente aprimora com uma fermentação longa. Eles demoram mais de 20 horas fermentando, eles têm uma quantidade boa de nutrientes, de cereais, sementes, que para o pessoal aí de casa dá uma saúde e um gosto melhor também para eles. Além desse pãozinho aqui com cereais, qual é o mais famoso? É o francês? É o que todo mundo pede? Sim, o pão no Brasil mais famoso que nós temos de tradição é o pão francês. Ele também segue todas as outras metodologias dos nossos pães, uma fermentação longa, mais de 20 horas, uma seleção boa de grãos, de trigos, para fazer ele, porque nosso produto regional da nossa terra, nós também fazemos da melhor maneira possível. E aí eu já soube assim da produção que o pãozinho brasileiro é o mais famoso, né? O jeitinho brasileiro deixa ele mais gostoso, mais saboroso? Sim, com certeza. Ele começou com uma baguete, no Brasil todo ele tem nomes diferentes, que é o pão francês, mas a gente trabalha o pão francês aqui de uma maneira especial. Nós tratamos nosso pão francês como uma estrela. Ele é tratado como uma farinha de boa qualidade, uma fermentação larga, tudo para o cliente aí de casa comer o melhor pão francês possível. Maravilha. E olha só, pessoal, é sobre essa estrela que a gente vai conversar agora com o historiador urbano. Ele vai contar algumas curiosidades para a gente, Jonathan, sobre a estrela de todas as padarias do Brasil, que é o pão francês. Por que o pãozinho francês ele é tão famoso no Brasil? Ele é o pão que atende a todos os paladares, né? E tem a denominação francesa, que inicialmente veio no cardápio dos franceses. E o brasileiro, já na época da nossa formação social, né, teve como base exatamente produtos europeus. Por exemplo, a renda francesa, né, o queijo do reino, que veio da Inglaterra, o azeite, que veio de Portugal. E aí, nesse embalo todo, os franceses, que também tinham interesse nas terras brasileiras, deixaram como marca o pãozinho francês. Para o fotógrafo Antônio Prego, o pão feito em casa com fermento biológico e sem aditivos químicos já se tornou uma tradição. A receita levou o nome da esposa, Ione, e desde o final da década de 90, a família vem ganhando um extra com este serviço. O pão nasceu de uma experiência minha no Rio Grande do Norte, num restaurante macrobiótico chamado Amai. Lá eu aprendi tanto a manusear os alimentos como aprendi a fazer o pão. E no final dos anos 90, nós abrimos um serviço de entrega de marmita de alimentação natural e o pão sempre presente, né? E daí a marmita acabaram, né? Os 6 anos ou 7 anos após o início, acabamos com as marmitas e demos continuidade ao pão. Então o pão está presente na nossa vida há mais de 30 anos que nós fazemos esse pão. Olha só, gente, tem novidade na área. Os biscoitos mais incríveis e que você já ama estão, ó, de cara nova. Os wafers e recheados Premium Vitamassa estão com essas embalagens, ó, lindíssimas, mas continuam com a mesma gostosura de sempre, viu? Olha só como as embalagens estão lindas e apetitosas. De longe você já vai identificar o novo visual. Recheados e wafers Premium Vitamassa, as mesmas gostosuras em novas embalagens. Segue Vitamassa nas redes sociais, @VitamassaOficial, para ficar sempre por dentro dessas novidades deliciosas.
Vamos falar agora sobre inglês, espanhol, sobre aprender uma outra língua. A gente vê aí muitas escolas oferecendo cursos para criancinhas a partir dos 3, 4 anos de idade. Qual será a idade ideal de fato para a gente aprender uma outra língua? Será que as crianças elas conseguem absorver e aprender e levar para a vida inteira? Confere aí na reportagem. E olha só, aprender um novo idioma geralmente causa pânico em todo mundo, não é? Por isso, alguns especialistas afirmam que começar a estudar um outro idioma desde criança é fundamental. Eu estou ao lado da Laura Souza, que é coordenadora de cursos infantis aqui dessa escola de línguas da cidade. Laura, por que começar tão cedo a estudar uma segunda língua que não seja a sua? Então, porque nesse processo de aprender mais cedo, a gente fica tentando simular o aprendizado do português. Do mesmo jeito que a gente aprende com muita facilidade quando é pequeno, a gente vai pegando aquelas palavrinhas, desde o momento que a gente nasce, vai desenvolvendo aquela habilidade com o idioma, então a gente vai tentar simular também esse mesmo processo com o inglês. Por isso que a gente diz assim, não é importante pensar que o aluno está muito novo para entrar no curso, que precisa esperar mais um tempinho, precisa esperar alfabetizar. Não é realmente necessário essa demora. O mais cedo que puder matricular ele em um curso seria o ideal, porque ele vai fazer o mesmo processo com o português, ele vai passar por isso pelo inglês também. Quanto tempo a gente poderia simular aí que uma criança já seja fluente em inglês? Eu acho que aí dos 5 até os 10, aos 12 anos, eu já posso me transformar num adolescente que fala inglês se eu estudar desde criança? Então, depende muito do tempo que vai ser dedicado a esse estudo, porque a gente sempre fala também que o importante não é só via as aulas, né? Você precisa também de um contato com o idioma no seu dia a dia, você precisa incluir, fazer com que aquilo faça parte da sua vida. A gente aprende português porque a gente precisa de português todos os dias, em todas as situações. Então, se a gente restringe o uso de inglês só para aquelas 2 horas por semana, quando a gente está na escola, a gente não está realmente desenvolvendo como poderia. Então, esse tempo de fluência vai depender muito do tempo que é dedicado semanalmente, diariamente, ao estudo do idioma e ao contato com o inglês. Toda a desenvoltura, o sotaque dela, tem nada a ver com um macaco velho. Gosta, em casa gosta. Só que fico com vergonha agora, canta. Qual é a música preferida, tu lembra da sala? O inglés es idioma universal, entonces digamos, el pessoal digamos, do Japón, da Alemania, de Italia se comunica en inglés, entonces el lenguaje oficial, digamos, en cualquier parte del mundo. Entonces digamos, acho que el inglés, embora eu gosto o español, mas el inglés es fundamental, digamos, ¿tá? No solamente la parte de idioma, sino también los otros valores que uno pasa en casa, mas digamos, el idioma digamos, facilita y abre muchas puertas. Entonces uno, si puede dar eso, ayudar eso a él, entonces bueno, está haciendo lo posible. Eu gosto muito de vários filmes, mas assim, eu não tenho atriz preferida. Brinca em casa, sim. Não, eu não preciso. Eu não brinco em casa com... Bem divertido estudar inglês e também porque quando eu for viajar, eu já vou saber o idioma e posso falar com as outras pessoas. Aí vai ser bem legal. Ai, que coisa tão boa, é tão bom, né? De fato, a gente aprender uma outra língua, conhecer uma outra cultura, mas fica por aí, viu? Porque depois do intervalo, eu vou conversar com um coordenador de intercâmbio sobre quando é que a gente pode fazer um intercâmbio em outro país. E também tem uma pessoa que fez o intercâmbio e vai estar aqui contando a experiência dela. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano, já recebendo aqui no estúdio Hilda Maria, que é estudante, Bartolomeu Júnior, ele que é coordenador de intercâmbio. Por quê? Porque agora a gente vai debater esse tema, intercâmbio. Quando é que a gente está preparado para morar em outro país, para estudar em outro país, para adquirir outra cultura? Muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao Cotidiano. Hilda, ela teve essa experiência, ela morou em Londres, 1 mês, fez esse intercâmbio. É um intercâmbio mais curto, não é isso, Hilda? Isso. Foi só 1 mês, mas também foi para melhorar meu inglês e também para que eu pudesse conhecer outras culturas. Eu nunca tinha viajado para fora. Sim. E Londres é um país de uma cultura muito diferente e de várias culturas juntas também. Então foi muito bom, foi uma experiência incrível. Bartolomeu, você coordena, então você sabe quando a pessoa de fato ela está apta a fazer esse intercâmbio. Precisa ter quanto tempo de curso de inglês? Precisa ter concluído o curso de inglês para fazer o intercâmbio ou não? Olha só, Marcela, na verdade não existe um limite, né? A gente geralmente aconselha que o aluno chegue lá com algum
nível de inglês para poder se virar no começo, né? Então, o ideal é que ele já tenha alguma base, mas não existe nada que impeça ele ir mesmo sem nenhum conhecimento na língua. Eu acho que você recebe primeiro os pais, né, assustados, intercâmbio, meu Deus, meu filho vai ficar fora, vai morar em outro país durante tanto tempo assim, ai meu Deus, como é que vai ser? Como é feita essa seleção, essa escolha da casa que aquele adolescente ou aquele adulto vai morar? Olha, vai depender muito do programa, porque tem programas para criança que começam com uns 10 anos de idade e vão acompanhados dos pais, então é um programa que incentiva a família a viajar junto. Tem programas para trabalhar e estudar, tem programas só de idiomas, então assim, depende muito do perfil mesmo. A gente faz uma entrevista quando o aluno chega até a gente, e aí a gente faz uma triagem e vê quais são as melhores, quais são as necessidades que eles têm. E esses pais de outros países, eles se cadastram? Como que é feito isso, essa seleção? Sim, existe uma triagem que as escolas lá nos outros países fazem, e eles têm que atingir aqueles requisitos básicos para poder serem... Para poder acolher, né, aquela criança ou aquele adolescente, até mesmo aquele adulto que está indo morar fora e fica com receio, até porque outra cultura, não só né? em casa de família, desculpa te interromper. Não existe somente casa de família, mas existem residências de estudante, como foi o caso da Hilda, né? Isso, Hilda, eu ia entrar agora no teu assunto aí, já para falar um pouquinho dessa tua experiência. Você passou um mês fora, você ficou onde? Conta pra gente. A gente ficou numa parte de Londres que era muito perto de tudo, assim, de tudo que interessa, digamos. Já eram vários pontos turísticos. A gente ficou num bairro chamado Camden Town. E esse bairro é muito conhecido por ter várias, assim, atrações, tipo, vários lugares para ir, é um lugar bem jovem também. Você ficou um mês em intercâmbio, você acha que esse tempo ele é pouco? Você pretende voltar a fazer outros cursos lá fora? O tempo de um mês é um tempo muito bom para quem vai, tipo, tanto para estudar quanto para visitar os lugares. E Londres também é um lugar muito bom de se passar um mês, como o Júnior estava comentando antes também com a gente. E eu sim pretendo fazer outros intercâmbios, inclusive de tempo mais longo. Pretendo muito fazer um de um ano, que eu passe um ano em um país de uma cultura totalmente diferente da minha. Eu tenho uma amiga que ela fez intercâmbio de um ano para a Finlândia e lá ela falou que era totalmente diferente. O clima é diferente, a cultura é diferente, os pensamentos são totalmente outros e eu pretendo sim fazer outros. Hilda tocou num assunto que eu ia falar agora contigo, que é exatamente essa escolha do país. Ela foi a Londres, a amiga dela foi para a Finlândia. Como é que a gente pode, de fato, escolher um país que seja bacana para se morar, para absorver essa cultura e, ao mesmo tempo, estudar o inglês? Olha, Marcela, como eu te falei, vai depender mesmo do que você espera daquela Mas viagem. vocês direcionam assim, ó, eu acho que teu perfil é para ir para a Irlanda. Sim, porque depende da língua que você quer aprender. Né? Se você quiser fazer inglês, aí tem Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. Se você quiser fazer espanhol, a gente trabalha com todos os países de língua espanhola. Aí a gente vai de acordo com as suas necessidades mesmo. Ó, bacana que Bartolomeu falou. Quando a gente pensa em intercâmbio, a gente pensa logo na língua inglesa, não é isso? Não, a gente tem curso até para o Japão, tem. Olha, então todos os países, se você quiser aprender a falar francês, dá para morar na França. Tem como trabalhar e estudar juntos. Sai do Brasil já com visto de trabalho e aí você tem a experiência de fazer um estágio trabalhando legalmente naquele país e aprendendo a língua também ao mesmo tempo. Agora, isso tudo através da escola, no caso. Você tem que procurar um local que possa fazer isso para você. Não é você chegando lá, assim, comprei a passagem, vou morar fora, vou estudar. Não. Você tem que ir, de fato, direcionado com tudo legalizado. Isso. A gente faz toda essa preparação, acompanhamento. Para os países que precisam de visto, a gente faz esse serviço de orientação, que muitas vezes acontece do visto ser negado por um mínimo detalhe, que você não atinou, um simples problema de cadastro, e aí a gente faz todo esse serviço, inclusive até o embarque da pessoa. Ó, vamos dar uma paradinha aqui no nosso bate-papo, por quê? Porque tem gente que está fazendo intercâmbio e quer compartilhar essa experiência com a gente. Vamos ver. Oi Marcela, oi pessoal do Cotidiano, meu nome é Keila, eu tenho 20 anos e eu estou fazendo um intercâmbio de au pair aqui em Frisco, Texas. Eu estou aqui apenas há 3 semanas e já conheci vários lugares, já tive várias experiências legais, já melhorei o meu inglês em 90%.
e está sendo uma experiência muito gratificante para mim. Aqui onde eu moro é bem quente, graças a Deus, e eu estou adorando. Um beijo. Muito bom, de fato é uma experiência que eu particularmente me arrependo e confesso para vocês aqui agora, porque eu queria muito ter feito intercâmbio quando eu era adolescente. Hoje, depois que sou mãe, fico me perguntando, será que eu consigo fazer um intercâmbio rápido? Será que dá? Será que vai bater com as minhas férias? Aí depois que eu conheci Hilda aqui, eu vi que eu acho que em um mês dá para fazer, Você né? pode viajar com seu filho. Dá para levar a família inteira e fazer intercâmbio. E existem programas até para a terceira idade. Olha só, que legal. E com relação a essa moradia, assim, como é que funciona? A gente trabalha com famílias que são credenciadas e aprovadas, né? Mas também residências estudantis, que pode ser uma faculdade, pode ser tipo hotéis que recebem só estudantes. E no caso, assim, se for uma família fazer esse intercâmbio, o marido, a esposa e o filho, existem assim residências que podem ser alugadas também para fazer isso, sem ter, no caso, uma família para acolher, de fato, só a casa também trabalha assim? Todos os serviços de residência podem ser Airbnb ou pode ser também residências tipo hotéis para acomodar aquela família. Entendi. Hilda, quando você foi só ou você foi com um grupo de amigos? Eu fui com um grupo da minha escola de inglês e éramos acho que 15 pessoas, de 12 a 15 por aí. E a gente ficou numa acomodação, como o Júnior falou, e era um lugar para estudantes, chamava The Stay Club. E lá só tinham estudantes e tinham de várias nacionalidades e a vários propósitos também. Existiam os estudantes que faziam curso na mesma escola que a gente e existiam, por exemplo, pessoas que iam fazer faculdade em Londres ou fazer alguma especialização em Londres. E o que mudou na Hilda antes de fazer o intercâmbio e a Hilda hoje com essa experiência? Em relação, eu digo muito à cultura britânica, porque eles são muito certos, eles são muito pontuais e no Brasil a gente procrastina muito. E isso mudou muito pra mim, só um mês assim, só que lá a todo momento é tudo no horário certo, tudo muito assim, muito regrado e isso mudou muito pra mim. E outra coisa também é que o intercâmbio, ele é muito pra você saber lidar sozinho, você se virar sozinho. E aqui eu dependia muito dos meus pais e depois do intercâmbio eu aprendi que eu posso fazer as coisas sozinha. E isso foi em só um mês, eu imagino que passa um ano ou mais tempo. Vou fazer agora uma pergunta para Bartolomeu antes da gente encerrar, que eu acho que todo mundo que está assistindo a gente agora, que despertou aquela vontade de fazer o intercâmbio, deve estar se perguntando, é caro fazer intercâmbio? Como é que a gente deve se programar para de fato conseguir realizar esse sonho? Essa é uma pergunta que nos fazem mesmo. Tem para todos os bolsos, desde trabalhos de voluntários, que você paga bem menos e tem essa experiência lá fora, África do Sul, Peru, até programas mais caros como a Suíça. O que a gente sempre diz, Marcela, é que precisa de preparação, você precisa fazer um planejamento também, né? E saber exatamente o que você quer para aí a gente fazer, se tornar realidade juntos. O que você quer, quanto tempo você vai passar, e aí sim Bartolomeu vai te ajudar, vai te dizer, ó, você tem que juntar esse dinheirinho aqui para conseguir se manter durante esse tempo. Também existem as formas parceladas, né, de você pagar o seu programa. Arrasou. Então, hoje em dia não tem dificuldade não, é só se programar mesmo. Sim. E aí aprender outras culturas e de fato aprender outra língua. Obrigada, viu, Bartolomeu? Obrigada, Hilda, adorei conhecer um pouquinho da sua história. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olha só, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta nós vamos falar um pouquinho sobre acrioga. Você sabe o que é isso? Depois vocês vão descobrir, viu? E também tem uma super dica sobre corretivo. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano e agora falando sobre acrioga. Pois é, uma modalidade que envolve exercício físico e também muita respiração e equilíbrio corporal. Explica pra gente, Dica Almeida. Oi, gente! Hoje a gente vai falar de uma modalidade muito legal. Legal porque envolve atividade física e diversão. A gente vai trabalhar coordenação motora, equilíbrio, flexibilidade, conexão com o outro, segurança. Como assim segurança? Segurança em você e você vai aprender a confiar no outro. A gente vai falar da acroyoga, movimentos de acrobacia com posturas da yoga. E eu tô aqui com a Paula,
que vai me ajudar a fazer, que vai ser a minha voadora. Isso mesmo, para você fazer o acro, você tem que ter uma base, que é a pessoa que vai ficar embaixo ajudando a fazer a sustentação e os movimentos do voador. E eu vou ser a base e a Paula vai ser a minha voadora. Vem com a gente que você vai ver como é divertido. Todas as vezes que você for fazer algum movimento ou alguma postura do acro, a gente trabalha muito a questão do respeito e conexão com o outro. O voador, ele vai ajudar a base a se posicionar. E aqui a gente vai fazer o movimento do bird, que é o pássaro. É um dos primeiros movimentos, as primeiras posturas que a gente aprende no acro. E a partir dele a gente pode fazer várias coisas. Primeiro a Paula vai colocar o pezinho aqui, isso, e eu vou tocar a ponta do pé dela. Então quando eu toco aqui, eu já sei que ela está na posição ideal. Eu vou posicionar os meus pés no quadril dela, ela vai colocar as mãos conectadas com a minha, sempre a gente vai estar conectada com os olhos. Joga o quadril para baixo, isso, vem e sobe comigo. Sempre que a gente subir, isso, solta o braço, Paula, contrai o glúteo, contrai, isso, pezinho atrás, isso, sobe o peito, isso. E aqui eu vou saber se ela tá caindo para frente ou para trás, ou ela pode me falar, ou eu vou sentir o corpo dela e saber do que ela tá precisando. Aqui ela já está trabalhando, ó, toda a postura dela, trabalhando a musculatura das costas, glúteo. Isso. Aí pra gente voltar, ela volta a se conectar comigo com os olhos e eu coloco ela de volta e ela me sobe. Isso aí. Bom? Muito bem. Isso é uma conexão que tem com o voador e com a base. Claro que tem um passo a passo, mas é fácil de fazer, não é? Agora, o principal aqui é o quê? É você confiar em quem está embaixo e você confiar em quem está em cima. E essa conexão faz com que o movimento aconteça. Agora a gente vai para outra postura. O meu pé, ele está embaixo do bumbum e da coxa dela. Eu coloco as minhas mãos embaixo do pé dela, quando eu sentir que ela está segura. Agora, a gente pode descer. Eu vou segurar aqui e vou descer. Aí, ela volta. Mais uma vez. E ajuda a base dela a subir. Tá vendo como é fácil, gostoso e divertido? E assim a gente trabalha o corpo todo. Quem tá embaixo trabalha as pernas, trabalha a respiração, trabalha o condicionamento. E o que você achou, Paula? Gostoso, né? Esses dois foram movimentos simples, mas também trabalha o corpo todo. E depois, aos poucos, vai evoluindo e acaba com posturas lindas. Pratique a yoga, vale a pena e você, além de cuidar do teu corpo, vai ter muita diversão. Esse recado vai para as futuras mamães. Olha só, gente, a Sanremo Baby está ainda melhor e cheia de novidades. Showroom com ambientes montados para ajudar você a escolher o quarto do seu filho. E para comemorar todas as mudanças, a Sanremo Baby está com uma promoção de berço americano em 10 vezes de R$ 39,99. Conheça também a seção de acessórios e roupinhas. Sanremo Baby, dividindo tudo em até 10 vezes. Sanremo Baby, a história do seu filho começa aqui. Vamos falar agora sobre corretivo. Como é que a gente pode fazer para escolher o tom ideal, de fato, para camuflar as olheiras ou até mesmo as marquinhas que aparecem no nosso rosto, hein? Confere aí. Boa tarde a todos, boa tarde Marcela. Nós estamos aqui hoje para dar dicas de corretivos coloridos. Eu sou a Atla, maquiadora profissional, essa é minha modelo Rebeca. É muito comum aí em casa vocês terem esse tipo de paleta, né, colorida, ou achar em loja, que é muito de fácil acesso. Só que o que acontece? Às vezes a gente tem vários corretivos coloridos e não sabe como utilizar. Então agora eu vou mostrar para vocês de maneira fácil e prática como você pode usufruir deles. Eu vou começar utilizando esse aqui, que é um tom de laranja, mas também pode ser salmão, mais clarinho. É porque para o tom da pele de Rebeca é interessante esse tom laranja mais forte. Esse aqui, ele vai neutralizar esse fundo mais escuro das olheiras, mais amarronzado. O importante é que você adapte esse corretivo ao seu tom de pele. Então, o que é que você vai fazer? Você vai usar o colorido, depois você vai vir com o corretivo do tom da sua pele para neutralizar essa cor, que é o que eu vou fazer agora. Eu espalhei bem, já some um pouco do tom mais colorido. E agora eu vou vir com o corretivo do tom da pele de Rebeca para neutralizar esse tom
mais colorido, para deixar tudo mais harmônico. Podia ser também uma base, tá? Não precisa ser corretivo, não. Poderia ser a base do tom dela. Então, sempre que usar corretivo colorido, usa algo do tom da sua pele por cima. Porque esse corretivo, ele não é para aparecer, ele é só para esconder essa cor mais escura da olheira. Vou aproveitar e vou usar esse tom aqui verde, ó. Cuidado para não sair por aí parecendo Hulk, viu? Tem que neutralizar esse tom. Vou usar, ó, nas espinhas. Por quê? Porque o verde, ele neutraliza a vermelhidão do rosto. Então, se você tem rosácea ou se você tem muitas espinhas que são vermelhas, o verde ele vai tirar esse tom avermelhado e vai deixar mais neutro. Então, depois que você veio com o verde, lembrando, a gente vai com o corretivo tom da pele. Depois de ter feito isso, agora você pode seguir com a sua maquiagem normalmente. Pode aplicar o seu pó, aplicar a sua base e finalizar, tá bom? Essas foram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Ai, adorei a dica, Adila. Beijo, meu amor. Até a próxima, se Deus quiser. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquecem que amanhã, feriado de 7 de setembro, eu tô aqui, 1h45, com muita música, viu? Ó, beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.